vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. Bem-vindos a mais uma exploração profunda das nossas fontes históricas. Hoje, a gente vai focar no 8º capítulo do Gênesis. E olha, esse é um relato incrivelmente denso. Ele marca uma transição que é, ao mesmo tempo, muito sensorial e cronológica. A gente sai de um mundo completamente submerso e isolado em meio ao caos, direto para o estabelecimento de uma ordem natural totalmente renovada. É quase como assistir a um filme com aquele realismo e atmosfera cinematográfica. Então vamos entender juntos como o texto descreve essa virada monumental, começando bem pelo cenário inicial. Imagina um cenário de isolamento profundo. A arca ali, flutuando sobre um abismo sem fim. Então a gente chega neste ponto de inflexão incrível. O texto original diz: Yawa fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. Sabe o que é interessante aqui? O caos monumental não termina com um estrondo de uma hora para outra. Ele começa a ceder através da passagem contínua e quase imperceptível desse vento. É a natureza começando a responder a uma nova direção, mudando totalmente a atmosfera. Seção 1. O recuo das águas. A diminuição do dilúvio. A partir desse momento, a narrativa adota um tom super metódico, parece até um diário de bordo registrando tudo de forma cronológica. E o detalhe textual sobre a mecânica desse dilúvio é fascinante. O texto não fala simplesmente, parou de chover. Não, ele descreve que as fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam. É como se fosse uma reversão da desconstrução cósmica, entende? A água que jorrava lá de baixo e a que caía sem parar lá de cima foram fisicamente contidas. É literalmente o fornecimento do caos sendo desligado, como fechar uma torneira gigante. E para colocar a escala desse evento em perspectiva, dá uma olhada nessa linha do tempo. Definitivamente não foi um processo rápido. Estamos falando de 150 dias só para que as águas começassem a diminuir. Pensa nessa espera. Aí no 7º mês, dia 17, a arca finalmente repousa sobre a cadeia de montanhas de Ararat. E mesmo assim, a gente precisa esperar até o 1º dia do 10º mês para conseguir sequer enxergar os topos das montanhas. O próprio ritmo do texto exige paciência, espelhando perfeitamente a espera imensa e silenciosa de quem estava abrigado lá dentro. Seção 2. O teste das aves. Buscando terra seca. Bom, com as montanhas finalmente visíveis, entra em ação a metodologia para testar as condições lá fora. O texto diz: ao fim de 40 dias, Noá abriu a janela da arca. Mais 40 dias de confinamento. Imagina o peso desse momento. A abertura dessa janela é o primeiro contato real com a atmosfera exterior. Aquele primeiro respiro de ar fresco e o primeiro vislumbre de um mundo que acabou de passar por uma destruição absoluta. E aqui vem um ponto crucial, a comparação do comportamento das aves. É um contraste muito bacana de se notar. Primeiro, ele solta o corvo. O corvo é uma ave super robusta, né? Ele voa de um lado para o outro, conseguindo sobreviver no exterior, talvez pousando em alguns destroços que boiavam. Mas aí temos o primeiro voo da pomba, que é bem diferente. O relato é claro ao dizer que ela não encontrou onde pousar. Isso mostra pra gente que a superfície essencial ainda estava completamente submersa, forçando a pobrezinha a voltar para a segurança da arca. Esse processo de teste continua em intervalos super específicos. Depois de uma espera de mais 7 dias, a pomba é solta de novo. E dessa vez, ao entardecer, ela volta trazendo uma prova física, tangível mesmo, uma folha nova de oliveira no bico. A vegetação estava brotando de novo. 7 dias depois disso, a pomba solta mais uma vez e, adivinha, não volta mais. Isso significava que o ecossistema finalmente conseguia sustentar a vida fora daquela estrutura de madeira. A missão das aves estava cumprida com sucesso. Seção 3. O retorno à Terra. O êxodo da arca. Chegamos ao momento de virada onde a Terra volta a ser habitável. E mais uma vez os detalhes cronológicos roubam a cena. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, um marco temporal exato e histórico gravado no texto. As águas secaram e a cobertura da arca é removida fisicamente. Tenta visualizar isso, a imensidão do céu aberto e a vastidão da terra iluminada expostas aos olhos de quem ficou um ano inteiro lá dentro. Mas olha só que interessante a precisão desse relato. Ver que a superfície estava livre da água não significava de jeito nenhum que a terra estava pronta. Foi preciso aguardar até o 27º dia do 2º mês para a terra ser considerada completamente seca e estruturalmente segura para aguentar o desembarque. Foram quase 2 meses extras só de observação e paciência. E aí sim vem a ordem explícita para o desembarque geral. O comando divino é claro: todo ser vivo deve sair.
Aves, animais, répteis, saindo segundo as suas famílias. Pensa na riqueza visual dessa cena, uma explosão de vida, sabe? O objetivo registrado para isso é único: multiplicar-se, frutificar e repovoar esse globo terrestre que tinha sido deixado completamente vazio. Seção 4. O altar e a promessa. Estabelecendo uma nova ordem. Sabe qual é a primeira ação deles em terra firme? Não foi construir uma casa ou uma vila. Foi construir um altar. O peso simbólico desse momento é absurdo. O sacrifício de animais puros é oferecido e o texto narra que o aroma sobe. Isso representa a restauração imediata de uma conexão vertical, religando o plano humano ao plano divino, logo após o recomeço. A resposta a esse altar é uma resolução impressionante. O texto narra, de forma super crua e imparcial, a conclusão de que a inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude. Apesar de reconhecer essa falha contínua na natureza humana, uma promessa definitiva é estabelecida. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. É um decreto gigantesco que restringe de uma vez por todas qualquer aniquilação global semelhante no futuro. E para coroar tudo isso, a garantia final dessa nova ordem é consagrada num tom super poético. O texto crava: enquanto a terra durar, sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Ou seja, a previsibilidade da natureza, essas estações exatas que a gente vive ano após ano, são retratadas aqui não apenas como simples fenômenos meteorológicos. Elas são, na verdade, os termos de uma aliança inquebrável firmada segundos depois de uma catástrofe global. O que nos deixa com uma pergunta intrigante para fechar a nossa exploração de hoje. Quando a gente observa a mudança das estações, ou até mesmo um simples nascer do sol, como ler esse antigo relato de caos total transforma a nossa compreensão sobre a ordem ininterrupta que nos cerca todo santo dia? Será que esses ciclos normais que a gente toma como garantidos são, no fim das contas, os ecos literais de uma promessa ancestral? Fica aí a reflexão para a gente pensar. Muito obrigado por acompanhar essa análise conosco e até o nosso próximo mergulho nos textos históricos.